Me apresentando, meu nome é Matheus Silizola, professor da Universidade Federal do Sergipe, venho ao longo dos últimos 25 anos aí pesquisando empreendedorismo e inovação, a partir de uma série de pesquisas com dois ambientes que eu diria que são dois ambientes diferentes. O ambiente do empreendedorismo do interior brasileiro, que a gente chama de Brasil profundo, que é o Brasil afastado das capitais. Então, a partir de uma série de pesquisas que envolveram pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que envolveram um PROCAD, que é um projeto de cooperação acadêmica envolvendo a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Sergipe, onde eu fui coordenador associado pela Universidade Federal de Sergipe. Nós fizemos também um mapeamento desses atores que, de alguma maneira, dialogam com o empreendedorismo nesse Brasil profundo, que é um Brasil afastado das capitais brasileiras. Lá no Pará, nós investigamos uma cidade chamada Cametá, no Rio Grande do Sul, envolvendo o PROCAD, envolvendo a minha pesquisa de pós-doutorado. Nós investigamos cidades que ficam afastadas da capital de Porto Alegre, na região de Osório, que é uma região do Rio Grande do Sul importante, e nós fizemos uma análise de 23 cidades, 23 cidades que têm relevância enquanto empreendedorismo no Brasil profundo, nessa micro-região geográfica, como o IBGE chamava, e hoje o IBGE chama de região geográfica imediata. Tá? Depois dessa pesquisa de pós-doutorado, nós iniciamos uma pesquisa universal, que é um dos outros editais importantes para a ciência no Brasil, do CNPq, onde nós investigamos, quando eu digo sempre nós, eu estou falando em nome do LEI, que é o Laboratório de Pesquisa e Empreendedorismo, ao qual eu sou líder desse laboratório de pesquisa. Então, nós investigamos no trabalho dessa pesquisa universal, a micro-região geográfica, aí sim, já mudando para a região geográfica imediata de Propiá. Então, nós fomos em 15 cidades que ficam na região geográfica imediata de Propiá. Nós estamos falando de Telha, de Canhoba, da própria Propiá, e de outras cidades que ficam naquele entorno, Santana de São Francisco, enfim. A partir daí, nós investigamos esses empreendedores, essas empreendedoras desse que é o Brasil profundo, o Brasil afastado das capitais, nas relações, nas dificuldades, em quais são as angústias, quais são as dores dessas empreendedoras, desses empreendedores, que são normalmente MEIs, MEs, EPPs. Tá? A partir dessa experiência, eu, como bolsista de produtividade do CNPq, que é o chamado PQ2, acabo de finalizar, ontem, na verdade, dia 1º de maio, uma pesquisa na Grande Aracaju. Aí a gente já está saindo um pouco da perspectiva do Brasil profundo e adentrando o Brasil da capital, o Brasil que fica em São Cristóvão, que fica na Barra dos Coqueiros, que fica na cidade de Nossa Senhora do Socorro e na cidade de Aracaju. Tá? Então, eu investigo esses microempreendedores que estão nessas cidades e, logo em seguida, eu trabalho com a perspectiva de investigar quais são essas dificuldades, essas dores e quem são os atores, quem são as entidades que, de alguma maneira, dialogam com esses empreendedores. Aí entram os CDLs, as associações comerciais, a Federação do Comércio, o SEBRAE, as universidades, as incubadoras de empresas, o Parque Tecnológico do Sergipe, dentre outras. Tá? A partir daí, eu acho que dá para a gente abrir, já para a Amanda, que é a CEO desse projeto, que é o Connect, que é um projeto onde a gente quer aproximar a academia, a ciência do mercado, e aí ela vai falar um pouco de quem ela é, e do que ela representa, e a partir daí a gente vai falar um pouco mais do projeto. Amanda? Olá, Matheus. Olá, pessoal que está assistindo, que está escutando o podcast. Então, eu sou Amanda Silva, eu sou graduada em administração
pela Universidade Federal de Sergipe, tenho um mestrado e doutorado em Ciência da Propriedade Intelectual, e os meus temas de pesquisa sempre foram muito sobre o ambiente de inovação, parques tecnológicos, aceleradoras, centros de empreendedorismo, a universidade como empreendedora, os cientistas como empreendedores. E nesse projeto da Connect a gente quer reunir todo o ecossistema e conectar para exatamente fomentar esse empreendedorismo que não chega em todas as regiões. A gente, pesquisando o Sergipe, a gente percebe que o empreendedorismo está muito nessa parte da Grande Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, mas muito dificilmente chega em outras partes de Sergipe, e o SEBRAE acaba sendo um grande apoio para que cheguem eventos de empreendedorismo, mas ainda assim é muito isolado. Exato, eu acho que esse é um problema, né, Amanda, que a gente percebe que o SEBRAE, outras entidades, como as universidades, elas precisam desse ambiente, que é, na verdade, a proposta do Connect, que é um ambiente onde a gente vai conseguir ter esse link, o linkar a academia, o linkar, né, essa ciência, o linkar esses pesquisadores. Essas pesquisadoras, no seu caso, uma pesquisadora cientista, né, uma cientista empreendedora, que quer se aproximar desse mercado e precisa de um ambiente que seja um ambiente mais acessível, né, que tenha mais força, vamos dizer assim, para lhe auxiliar. E aí, pensando nisso, é que a gente vem trazendo a ideia do Connect. A minha experiência, né, enquanto professor, enquanto mentor, consultor, vivendo esse mundo do empreendedorismo, né, vivendo o mundo do SEBRAE, consultor do SEBRAE também, vendo a matéria de empreendedorismo na Universidade Federal de Sergipe, tanto na graduação, onde eu ministro dessa disciplina, como no mestrado em Ciência da Informação. A gente foi colega, né, de algumas matérias também. Eu fiz uma segunda formação, um segundo mestrado e um segundo doutorado. Nós somos colegas lá e a gente teve matéria de empreendedorismo dentro do PPGPI, que é o programa que nós estudamos de Ciência da Informação, de Ciência da Propriedade Intelectual. Eu dou aula em um mestrado, né, que é um mestrado em Ciência da Informação, que tem uma matéria de empreendedorismo e inovação. Então, a gente, no final das contas, tenta mostrar para o mercado esses produtos, né? E falta, talvez, esse ambiente de conexão, para que esse cientista, essa cientista, no caso da Amanda Silva, que é a CEO do projeto, né, do Connect. Essa marca é uma marca registrada, né? Que é importante a gente sempre ter essa preocupação, sim, né? Com certeza. Essa preocupação com o registro de marca, né? Da propriedade dessa marca. E a ideia, e aí eu estava há pouco aqui conversando, quantos atores nós temos envolvidos nisso, né? Quantos anjos investidores, fundos de investimento, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, universidades. A gente está falando das universidades públicas, privadas, lá no sul do país. Eu percebi muitas instituições, são instituições comunitárias, também importantes, né? Tem as instituições confessionais, nós temos as instituições, os centros universitários, as faculdades. Né? Vamos pensar mais aí, né, Amanda? Quantos atores a gente tem por aí, né, envolvidos nisso? E o bacana também é o que a Amanda traz também do ranking, né, Amanda? Se você quiser falar um pouquinho do ranking, é um ranking que a gente está lançando ainda. Sim. A gente não tornou esse ranking ainda público, mas ele faz parte da nossa pesquisa. É importante falar que essa pesquisa da Connect, isso a gente está recebendo, né, um apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais. Nós estamos recebendo um apoio do CNPq, um apoio do SEBRAE também, né, no edital Catalisa. Nós estamos na segunda fase do Catalisa, tentando agora buscar a terceira. E aí, Amanda, fala um pouquinho do ranking, como é que foi, o que você viu aí de interessante. Sim, nós mapeamos, né, esse ecossistema aqui em Sergipe para validar nosso modelo de negócio, e nós pesquisamos os projetos, os eventos, os cursos, tudo relacionado a empreendedorismo e inovação. Também pesquisamos em relação a patentes, quem está patenteando no Estado. E pegamos essas informações e conseguimos ver vários atores, incluindo o Parque, né, Tecnológico de Sergipe, o próprio SEBRAE, que é um ator muito forte aqui para todo o ecossistema sergipano. A questão das universidades, né, a Universidade Federal de Sergipe e a Unisc, que tem muitos programas relacionados ao empreendedorismo. A Unisc tem o centro, o Tiradentes Innovation Center, que está com
com coisas bem interessantes relacionadas à incubação, né, de projetos educacionais também. E também tem a questão do ITP da Unit, né, que eles fazem pesquisa e parceria com várias empresas. E também nessa questão da Unit, a gente tem também, eles têm um espaço maker, que ajuda, né, a fazer protótipos para esses alunos. E na questão da Universidade Federal de Sergipe, a gente tem diversos editais relacionados ao empreendedorismo agora, está surgindo muita coisa. Tem um programa de indução para a criação de startups, que o primeiro edital foi focado na área de saúde, principalmente por causa disso que vivemos com a Covid. Tem também programas de inovação, que é o Inova TCC e o Inova Pós, que são programas para quem deseja, né, fazer seu projeto de pesquisa já pensando em um produto, em um processo, em um serviço para oferecer depois. Também tem um outro programa que é junto com CAP e CNPq, essas agências de fomento, que é o My Day, que é o mestrado acadêmico de inovação, doutorado acadêmico de inovação, que os pesquisadores podem trabalhar junto a uma empresa e fazer algum serviço para essa empresa, um produto, uma tecnologia, pesquisar e, junto com a empresa, fazer a aplicação. A gente também tem na Universidade Federal um outro edital que é o Socialize-se, que ele é exatamente para essas inovações sociais. Porque eu acho que uma das coisas que a universidade precisa prezar também é essa parte social, né? Essa parte de interagir com a sociedade. Então, ela busca essa parte de desenvolver a sociedade de um modo mais sustentável, né? Como a gente vê na hélice múltipla, essa interação da universidade com o governo, com empresas, e essa parte de gerar algo para a sociedade e, mesmo assim, num ambiente que seja sustentável, que preze pelo tripé da sustentabilidade, o econômico, o social, o ambiental. Exato. E aí você está trazendo a perspectiva da tríplice hélice, né, da quádrupla hélice, né? Já se fala na quíntupla e na sextupla hélice também, e dessa importância, né, de que a gente tenha, na verdade, essa interação social. Acho que isso é importante, você falou, a tecnologia social, que essa tecnologia seja sustentável, né, é um ponto-chave aí nesse processo. E o que é que mostra esse ranking, na verdade, né? O quantas ações a gente tem desenvolvidas e talvez falte um ambiente para conectar todos esses atores e essas iniciativas, né, Amanda? Exatamente, porque o que a gente percebe é que é muito isolado. O Sebrae faz eventos, algumas pessoas vão, outras pessoas do ecossistema não vão. É muito difícil ter um evento ou algum programa que reúna todos do ecossistema. Então, a gente tem esse problema de isolamento, até mesmo dentro da própria universidade, com as matérias, com as disciplinas de empreendedorismo. A gente tem alguns departamentos, em alguns programas de pós-graduação, matérias de empreendedorismo, mas não é uma coisa que é para toda a universidade. Mudou um pouco agora com o Centro de Empreendedorismo, porque o Centro de Empreendedorismo da UFES foi construído, né, com um dinheiro que veio do Sebrae, do Programa de Educação Empreendedora, e ele está fomentando agora esses cursos de empreendedorismo, né, fazendo formação para os professores, fazendo formações para os alunos, tendo diversos eventos, e isso apoia muito, né, a desenvolver o ecossistema na universidade, né, a melhorar isso, as pessoas, os estudantes, os professores mesmo verem o empreendedorismo de modo diferente, porque você, como cientista, você está especializado na sua área, mas você não vê um quadro geral, que é um quadro mais empreendedor, porque a gente, quando está dentro da empresa, a gente tem que saber um pouquinho de todas as áreas. Do marketing ao financeiro, do que está desenvolvendo de produtos, a gente tem que saber como conversar com todos os atores. E acho que numa das minhas primeiras pesquisas, a minha pesquisa do TCC foi exatamente sobre interação universidade-empresa. E eu fui fazer pesquisa com os professores e com a Petrobras, um representante da Petrobras, e acho que uma das coisas que eles mais falaram que tinham era burocracia, uma das dificuldades, e a outra dificuldade era exatamente essa linguagem e objetivo, que a universidade, as empresas tinham essa dificuldade de se comunicar com a empresa também de se comunicar com a universidade e também de ter objetivos divergentes, porque a empresa esperava que os pesquisadores tivessem um tempo maior para aquele projeto,
Mas eles não tinham, porque os pesquisadores têm outras funções. Eles não é só pesquisador, ele é pesquisador, ele é professor, ele tem outros trabalhos de extensão. Então, ele não pode ter uma dedicação tão grande assim ao projeto, né, da empresa. Sim, e é uma grande dificuldade. Aí, Amanda, você trouxe um ponto aí que eu acho que é chave assim, para a gente entender. Uma das grandes dificuldades que os empreendedores, né, sofrem, que é uma dificuldade que eu percebo isso a partir de consultorias, a partir de mentorias, a partir dessa experiência de pesquisa, que é o quê? Gerir o próprio negócio. A gente está falando de gestão de recursos humanos, gestão financeira, relações com contabilidade, relação com o escritório de advocacia, né? O gerir relacionamento com o cliente, o gerir a objeção do cliente. Isso tudo é muito complexo, né? Além disso tudo, você tem que produzir o produto ou o serviço. Então, são diversas questões de dificuldades que o empreendedor sente. E isso não é diferente do empreendedor que é um cientista, né? Porque muito do que a Amanda está trazendo, e acho que é bacana que todo mundo entenda, é que assim, o empreendedor cientista, o cientista, aquela pessoa que faz mestrado, que faz ou que começa na iniciação científica, como é o seu caso, né? Que vai fazendo mestrado, doutorado, ele não se prepara para ser empreendedor. A academia não está preparada. Por mais que nós tenhamos uma matéria de empreendedorismo, que nós temos um centro de empreendedorismo, que nós temos o Innovation Center da UNIT, a realidade é que o olhar acadêmico é um olhar voltado para a produção de teoria. Não é a aplicação dessa teoria na construção de um produto. Isso dificulta bastante, né? Por isso que muitos cientistas, eles, no meio do caminho, né, eles acabam desistindo. E é comum, né? A gente já viu isso desde o Catalisa, né, que tem sido uma experiência fantástica. Acho que a gente poderia até falar um pouquinho dela também, né, Sim, Amanda? com certeza. Da primeira fase da Catalisa, se você for observar a quantidade de pessoas que estavam lá, cadastradas, né, que tentaram, na segunda a gente já tem bem menos, né? Aqui em Sergipe são 3 projetos apenas que avançam, né? Quantos vão avançar para a terceira fase? Quantos vão ficar no meio do caminho? Né? E realmente falta, talvez, uma conexão para você entender até onde você pode ir enquanto pesquisador e quais são as entidades, quais são os atores que podem lhe ajudar em outras questões, né? Acho que era bom falar um pouquinho do Catalisa, né? Da experiência que a gente está vivendo lá. Sim, com certeza. Eu acho que na primeira fase assim, do Catalisa, eles fizeram uma sensibilização, né, para os pesquisadores inscreverem seus projetos. Os projetos que passaram foram cerca de 1.000. A gente participou de uma capacitação sobre negócio, empreendedorismo, vendas, tudo relacionado à empresa, e também um curso sobre a parte de propriedade intelectual. Eu acho que para a gente que estuda assim, empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual, foi fácil de entender os conceitos. Eram conceitos que a gente já entendia, mas dava para perceber assim, nos chats lá do YouTube, quando a gente fazia, quando a gente participava, e também do chat da outra plataforma, o Word Labs, que o pessoal tinha muita dificuldade de entender essa parte de empreendedorismo, porque eles vinham muito dessa questão de ciência. Então, não era algo fácil para eles começarem a entender isso. Então, acho que foi muito válido assim, essa parte de capacitação, porque eu acho que também um dos nossos objetivos com a Connect também é essa parte de capacitar o ecossistema, porque tem muita gente boa no ecossistema, mas ela, às vezes, é de uma área específica, de uma área muito técnica, química, engenharias, e ela não sabe muito sobre negócios, e ela vai precisar disso para conversar com os investidores. Porque uma coisa é você apresentar seus trabalhos acadêmicos, e outra coisa é você fazer um pitch, uma apresentação para o investidor. Porque, geralmente, você quer falar do seu trabalho, você quer ser o mais técnico possível, mas quando você vai falar com o investidor quer saber outras coisas. Ele quer saber, isso vai vender para o mercado? Isso é aplicável? Como é que a gente vai aplicar isso? Você tem só esse produto? Você tem como esse produto servir para outras áreas? Então, são outros questionamentos. Realmente abrir a mente, é uma outra mentalidade, uma mentalidade de pesquisador e uma mentalidade de empreendedor, e muita gente ainda não está preparado para isso. Então, acho que capacitar o ecossistema para perceber que essas diferenças, né, entre o cientista, que é aquele ser curioso que pesquisa, quer obter soluções, e o empreendedor que está
nessa ambiência de risco, está correndo risco com aqueles produtos que ele vai ter que pivotar aquilo tudo que ele está fazendo. Nunca vai ser a primeira ideia. Ele não vai seguir com aquilo todo o tempo. Ele tem que pivotar, melhorar para conseguir vender. Sim, e essa questão de conseguir vender que você trouxe agora, né, é uma coisa que a gente via nas capacitações, né? Nós fizemos também a incubação, né, na UNB, é importante falar isso, né? Se você quiser até falar um pouquinho dela, também era legal também, né? Se quiser logo falar, depois eu já volto nessa perspectiva. Sim, então, nós participamos do programa Ideia Z, que é uma iniciativa da Amprotec, né, que é a Associação Nacional Promotora de Empreendimentos Inovadores, que é a parte que ela cuida dos ambientes de inovação, parques, aceleradoras, incubadoras, coworkings e outros tipos de ambientes de inovação. E é também em parceria com o Ministério do Comércio, né, do Serviço e da Indústria, e também com o SEBRAE. E é uma mentoria de 10 semanas, onde tem várias incubadoras, aceleradoras, que a pessoa pode participar, e nós somos escolhidos para participar da incubação na CDT-UNB, da Universidade de Brasília, e foram 10 semanas onde a gente aprendeu muito, principalmente sobre essa parte de empreendedorismo social, porque uma coisa que está muito agora, né, atual, é exatamente você fazer um negócio que seja aplicável aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E assim, no sentido da Connect, a gente tem 2 objetivos principais, que seria no 8º, que é trabalho decente e econômico, que é exatamente isso, de promover essa inovação. E também a outra parte de indústria, que é exatamente fomentar essas pesquisas científicas e tecnológicas. Então, foi bem interessante o processo, porque a gente tinha aulas de capacitação e a gente fazia exercícios relacionados à empresa, que seria fazer pitches, fazer modelos de negócios, gravações, né, desse pitch. Também é bom para a questão de networking e conhecer outros empreendedores que estão passando pelo mesmo que você, porque muitas pessoas daqui participaram, elas estavam saindo dessa parte de muito científico para também aprender mais sobre o empreendedorismo. Sim, e esse aprender mais do empreendedorismo é botar a mão na massa também, né, que é um pouco do que a gente faz, calcular preço, né, que é uma dificuldade, né? Qual o preço do produto, qual o preço do serviço, como é que a gente vai monetizar essa ação, né? Como é que nós vamos operacionalizar isso, até uma dificuldade que a gente enfrenta, por exemplo, vamos ser MEIs, vamos ser MES, vamos entrar no Inova social, a gente vai focar como é que nós seremos? Seremos uma organização não governamental, né? Então, até essas dúvidas que nós temos ao longo do processo. Quando eu digo nós temos, são todos os pesquisadores do Brasil que estão participando do Catalisa, né? Tanto na fase 1 como na fase 2. O que é que chama atenção também nesse processo, e aí é uma coisa bacana também para todo mundo entender, né? O que é inovação? Né? Eu acho que é uma questão chave. Assim. Se a gente for pegar lá o manual, né, da OSDE, o manual de Oslo, inovação, a gente pode fazer inovação com produto, nós podemos fazer inovação com marketing, inovação com processo, né? Então, assim, ser inovador não necessariamente é você reinventar um caminho apenas, né? Você pode aperfeiçoar algo, né? E a partir disso, desse aperfeiçoar, você descobre um nicho específico de mercado, que tem muito a ver com a inovação disruptiva, né? Assim, sermos disruptivos, muitas vezes, é entendermos que a gente pode entregar uma solução por um preço mais baixo, né, para um grupo específico de pessoas que não estão sendo bem atendidas. Se a gente for pegar assim, na história aí, nós vemos vários movimentos que foram movimentos para entregar alguma coisa para um grupo de pessoas específicas, né, para um nicho específico. Isso também é inovação, né? E a gente tenta, na Connect, trazer essas cidades do interior sergipano, um exemplo assim desse mapeamento que nós fizemos, né, no ranking que nós criamos de Sergipe, uma cidade, por exemplo, como Amparo do São Francisco, que é uma cidade pequena. Como é que Amparo do São Francisco pode, na verdade, a partir de uma ação da prefeitura, a partir de uma ação da escola municipal, da escola estadual, desenvolver inovação, né? É um pouco disso, é social, é ambiental, e a ideia da Connect. A Connect, ela começa como um primeiro produto que nós temos é uma plataforma de conexão,
dos atores do ecossistema de empreendedorismo e inovação. Essa ideia da plataforma ela surge a partir de uma pesquisa doutoral, né? Foi um segundo doutorado que eu fiz. Importante também falar do professor Iracema, né, que foi nossa orientadora. Sim, com certeza. É orientadora sua desde a graduação, né? Sim, minha orientadora no desde mestrado, a iniciação científica. Desde o IC. E a professora Iracema, infelizmente, não pôde estar aqui presente, e ela foi minha orientadora também nesse segundo e mestrado e segundo doutorado. E nesse trabalho que a gente fez, né, juntos, eu fui identificando o quê? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em comparação com Sergipe, eles estão dizendo mesmo, embora sejam ambientes bem diferentes, embora a gente esteja falando, por exemplo, da Ilha do Silício, né, em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, de um ambiente muito mais desenvolvido, com a Cátia, com outros, eles também falam de problemas de conexão. Né? E quando a gente está falando de problema de conexão, é óbvio que a gente pode avançar por uma perspectiva de falta de conectividade, no sentido até da própria internet, que não funciona em alguns interiores. Isso é real. Né? Nossas pesquisas no Brasil Profundo identificaram isso. Né? O Brasil do povoado, o Brasil das pequenas cidades, ele não se conecta. Não se conecta mesmo, não tem internet. Esse é um problema. Com certeza. E essas pessoas que estão lá nos pequenos interiores, eles também não têm uma relação ou um relacionamento, muitas vezes, com esses atores, como a universidade, como um parque tecnológico. É muito distante fisicamente e não é só uma distância física, é uma distância de diálogo. É como se fossem linguagens diferentes, pessoas diferentes. Então, nessa pesquisa de doutorado, eu fui pessoalmente, né, investiguei, fiz entrevistas com 72 ambientes, com 72 habitats de inovação. Então, eu estou falando de parque tecnológico, aceleradora de empresa, anjos investidores, muitas incubadoras, muitos parques tecnológicos, sul do país, né, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe. E aí a gente vai percebendo que, no final das contas, existem grupos do WhatsApp, existem grupos no Telegram, existem drives por aí espalhados, né, com muitas ações isoladas, mas falta um ambiente que se conecte. Ou seja, que faça com que isso aconteça, conecte. Né, a conexão entre esses atores. Né. Na tese do doutorado, a gente mapeou 34 possíveis atores. Né. Já falamos de vários, mas, por exemplo, escritórios de advocacia voltados para a inovação, voltados para registro de marcas e patentes, contabilidade, contadores que são específicos para a inovação, né. Agências de publicidade e propaganda que entendam o que é uma empresa de marketing, uma startup, uma assessoria de comunicação que entenda o que é uma startup. Né? Porque a gente não está falando de um trabalho de marketing convencional, a gente não está falando de assessoria de comunicação convencional, a gente está falando de alguma coisa que ela não é tátil, né? Não é uma venda de um celular, é a venda de uma ideia. Né? A Connect é uma grande ideia que ela se transforma em um produto a partir de uma plataforma. Existe também a ideia, né, Amanda, acho que era bom você falar também um pouco da ideia da educação por trás disso, né? Da gente conseguir educar também essas pessoas. Se você puder falar um pouquinho da outra proposta. Sim, sim. A outra ideia relacionada à educação é exatamente isso. Nós estamos passando por diversas mudanças por causa da transformação digital, por causa também... A gente teve um período de pandemia em que a gente ficou muito mais conectado pela internet e muito distante fisicamente. E, com isso, melhorou vários sistemas, né? Aumentou... falar sobre metaverso, inteligência artificial, várias coisas novas de tecnologia. E o empreendedorismo evoluiu com isso, as empresas também, e a gente precisa educar essas pessoas para o futuro. A gente precisa trazer mais esse letramento digital, a gente tem que trazer mais esses assuntos sobre novas tecnologias, como a pessoa pode inovar com ideias sustentáveis, mesmo que não seja uma inovação tão disruptiva, mas são inovações que, mesmo pequenas, elas podem fazer uma grande diferença exatamente nesses locais que não têm nenhum acesso à internet, não tem como eles acessarem programas grandes de inovação. E com isso a gente tem que educar as pessoas.
E uma coisa que a gente percebe muito é que tem muita dificuldade do pessoal em entender o empreendedorismo, entender a inovação, entender o que é propriedade intelectual. Muitas pessoas, elas não sabem como registrar uma patente, como registrar uma marca. E a gente, sem saber o ecossistema de empreendedorismo de um local, a gente fica totalmente perdido para saber como a gente poderia buscar essas informações. Aqui em Sergipe, a gente tem um escritório nacional do NPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e a gente tem um representante, né, sobre IPI, mas mesmo assim, para atender todo o Estado, e ele faz um trabalho bem legal, ele dá várias palestras em instituições aqui do Estado, em instituições de fora, e ele ajuda bastante com essa parte de marcas, de patentes. Inclusive, tem um programa do NPI junto com a UFES, que é Minha Primeira Patente, onde os pesquisadores, os alunos, eles ficam um tempo aprendendo sobre como escrever sua própria patente para redigir. E é um programa bem interessante porque isso abre portas, né? Porque, geralmente, os alunos não sabem muito sobre empreendedorismo, sobre propriedade intelectual. Eles passam pela universidade sem saber que eles, além da profissão que eles estão aprendendo, né, para se empregar, ou seja, no serviço público ou em empresas, que ele também poderia ter o seu próprio negócio, e baseado em alguma pesquisa que ele está fazendo. Então, essa educação é muito importante por causa disso, e também porque a gente tem gargalos. Um estudo recente do MCTI, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele fala um pouco sobre esses gargalos dentro do parque tecnológico. É necessário mais conhecimento sobre os processos de empreendedorismo, de inovação, sobre como patentear, sobre como a pessoa registrar sua marca. E faltam profissionais, exatamente como o Matheus falou. A startup precisa de um advogado especialista em startups, em direito digital, em direito que fale sobre metaverso, sobre como registrar a propriedade intelectual relacionada à Web3, blockchain, e a gente não encontra, porque a gente não tem um local que a gente possa procurar isso, fica muito isolado. A Connect traz um pouco disso, a gente precisa conectar o ecossistema, mas a gente também precisa educar, conscientizar o ecossistema de que eles precisam saber mais sobre empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual, para também eles não ficar defasado. Porque o que acontece muito é que chegam muitas novas tecnologias, o ChatGPT, as pessoas, inteligência artificial, Web3, metaverso, as pessoas ficam muito em pânico. Eu não sei mexer nisso, mas também a gente fica com essa dificuldade. Quem no nosso estado está trabalhando com isso? Com quem a gente poderia fazer um curso sobre isso? Com quem a gente poderia fazer uma capacitação? A gente falta exatamente conectar, porque como são ações isoladas, a gente não tem como saber, por exemplo, as pessoas que conhecem o Matheus sabem que ele pode dar capacitação em empreendedorismo, inovação, falar sobre PI, falar sobre ser mentor de negócios, mas você está precisando de um advogado especialista em propriedade intelectual. Qual escritório daqui de Sergipe você sabe que é especialista? A gente não sabe, a gente não tem informação. A gente tem informação mais boca a boca, mas a gente não tem um local que fique com essas informações e a gente possa checar. A gente não tem exatamente um mapeamento da inovação do nosso estado. Sim, e esse mapeamento, esse esforço que a gente fez, né, nesse mapeamento do Sergipe, talvez seja um dos primeiros esforços para 75 municípios, né, porque a gente vem pesquisando isso há muito tempo. Os mapeamentos que foram feitos normalmente são mapeamentos que eles enfocam muito as grandes cidades, né, de Sergipe. Então, esse nosso esforço foi adentrar em cidades que são cidades com pouca informação. E essas informações não estão na rede, né? Elas não estão soltas por aí. Foi muito trabalhoso chegar nesse mapeamento e a gente quer mostrar isso também. Além de tudo que você está falando, né, Amanda, você me trouxe, eu fiquei pensando assim, por exemplo, qual é o escritório de contabilidade? Se você me perguntar agora, eu não sei dizer para você. Qual é o escritório de contabilidade voltado para a inovação em Sergipe, especialista nisso? Marcas e patentes, talvez a gente saiba de um ou outro, né? Qual a agência de publicidade e propaganda que está focada realmente em startups? Né? E em cada estado, né, em cada
grande centro brasileiro, você vai ter esses atores, né? E quem são os atores que atendem Sergipe? Né? E aí vem essa lógica da inovação, tudo que a gente está vivenciando, né? Por exemplo, a perspectiva de fazer uma incubação à distância. Né? Sim, que foi o que nós certeza. fizemos. Né? Quando a gente ia pensar nisso antes, né? Como é que a gente vai fazer uma pré-incubação na UNB? Foi feita. Né? Nós recebemos uma capacitação de um centro de Campina Grande, né? Da área de TI, de UNIT, né? Voltado para essa perspectiva de registro de marcas, softwares e patentes. A gente recebeu também um auxílio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Então, veja quanto isso. Né? Estamos envolvidos com a FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, temos contato com o Sebrae Nacional, tudo isso dentro de um locus, né? Que é um locus muito regionalizado. A gente está falando de Sergipe, no final das contas, mas um Sergipe que começa a dialogar com esses grandes atores. Né? E se a gente for evoluir, também a perspectiva da inovação junto com os países de língua portuguesa, que é outra perspectiva que a gente traz na Connect também. Né? Como é que a gente conecta com Portugal? Como é que a gente vai conectar com Cabo Verde, com Angola? Né? Que são países onde a gente tem uma mesma língua, né? Uma língua mãe, mas que a gente ainda não sabe muito o que acontece nesses países. O que é que tem? O que está acontecendo no cenário de Angola? O que é que está acontecendo nesse momento em Cabo Verde? Né? E quem são os atores? Algum ator do Brasil pode auxiliar esse ator de Cabo Verde? Né? Algum ator de Portugal tem interesse em auxiliar uma startup sergipana? Né? É um pouco desse movimento. Isso, o que eu quero dizer para vocês, né, é importantíssimo, né, Amanda, o que a gente está falando, é que essas ações já existem. Muitas coisas disso que a gente já está falando já está sendo feito, mas falta um local onde a gente conecte tudo isso, né, que é a ideia da Connect. Né? Existem grupos no WhatsApp, nesse momento, que agora estão falando, né, aí. Existem movimentos, são movimentos não organizados, né, dentro de uma lógica, eu vou trazer até um pouco do conceito agora, né, movimento social organizado, movimento social não organizado. Estou pensando em Maria da Glória Gon agora. Né? Quando a gente pensa em movimento social organizado, a gente tem aqui em Aracaju, Caju Valley, por exemplo. É um movimento, eu estudei esse movimento entre 2015 e 2017, é um movimento que tem um grupo no WhatsApp, que tem reuniões, né, que estão sempre acontecendo, tá? Que é um movimento importante. Então, esse movimento importante se junta com o Parque Tecnológico, se junta com o Innovation Center, que se junta com a Universidade Federal de Sergipe, que se junta com o Sebrae. Aí a gente começa a ter. Né? E aí a gente tem que pensar também na Fundação de Apoio à Pesquisa de Sergipe, a FAPTEC, que lançou o Centelha 1, que lançou o Centelha 2. Né? Ou você trouxe uma perspectiva importantíssima, o Hélio, né? Que é o funcionário do servidor público, né? Do INPI aqui em Sergipe, que é um batalhador, é uma pessoa que está tentando movimentar isso. Né? Então, assim, tem muitas ações acontecendo. Escritórios de coworking por aí rodando, né? E tentando fazer inovação. Né? Advogados se especializando no mundo digital. Né? Contadores buscando também, né, essa perspectiva. Enfim, é um mundo. É um novo mundo para muita gente. Né? Claro que, quando a gente está pensando no Brasil, os índices de inovação no Brasil eles não são altos. A realidade é essa. Né? O Brasil é um país que, embora seja um país muito criativo, a gente não consegue ainda ter índices tão altos de inovação, é uma realidade, mas é um movimento que já está acontecendo, né, Amanda? Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso. Uma coisa importante também, se você quiser falar um pouco assim sobre a sua perspectiva como cientista empreendedora, né? Assim, como é que você se sente nesse ambiente? Que eu acho que é bacana, né? Esse depoimento, você é uma mulher nova, né? Bastante nova, vindo, né, de uma graduação, um mestrado, doutorado, alguém que se transformou em cientista. Né? A sua perspectiva é uma perspectiva de uma cientista que agora quer se transformar em empreendedora. Né? É legal falar um pouco disso também, né? Essa vontade, onde é que surgiu e, enfim, trazer um pouco disso aí. Nossa, acho que desde o começo, né? Lá na graduação, aprendendo mais sobre empreendedorismo, a professora Iracema sempre trouxe para a matéria sempre coisas inovadoras. Então, a gente tinha um dos trabalhos fazer um modelo de negócio. Ainda era modelo de negócio, não era Canva, não. Quando eu estava fazendo lá a matéria da professora Iracema. Aí, dentro da matéria dela, eu fui para a iniciação científica e falava, nesse primeiro trabalho da iniciação científica, sobre o Parque Tecnológico de Sergipe. A gente foi fazer lá pesquisa, né?
A ideia, fomos eu e outra colega lá entrevistar o professor Marcos Bandi, mas aí a gente entrevistou o Marcelo e ele falou para a gente sobre o parque, né, os recursos, as atividades que o parque realizava, essa questão dos ambientes do parque também, né, a questão de eles terem essa parte junto sobre petróleo e gás, a parte também das biofábricas, que é bastante interessante. Quando a gente foi, ele ainda era no outro prédio, não era no prédio perto da UFES. E desse trabalho, aí eu fui monitora da professora Iracema na matéria dela, né, ajudando o pessoal a fazer os planos de negócio, os modelos de negócio, quando a gente mudou um pouco essa perspectiva. Aí depois, no mestrado, a professora Iracema sugeriu estudar mais sobre o Centro de Empreendedorismo. Eu acho que é uma perspectiva bem interessante. Quando eu estava falando sobre o Centro de Empreendedorismo, ainda não existiu da UFES, né, quando eu comecei a pesquisa. E dentro disso, a gente vê diferenças gritantes, né, do Brasil com os Estados Unidos, que é onde praticamente tudo o que a gente sabe sobre empreendedorismo e inovação surgiu. E lá dentro, né, dos centros de empreendedorismo são realmente muito grandes, porque eles envolvem geralmente toda a universidade. É uma coisa que eles conseguem passar para toda a universidade. Geralmente tem um centro de empreendedorismo que é mais forte ou que coordena outros centros. E uma coisa bem diferente do Brasil é que esses centros de empreendedorismo geralmente são feitos pela iniciativa privada. Ou alguma empresa doa, ou ex-alunos doam. Eles têm uma cultura muito forte disso, dos ex-alunos, eles quererem voltar para a universidade investindo capital depois de ter estudado na universidade. Eles realmente fazem isso, eles investem e, geralmente, esses centros recebem o nome desse aluno que doou. E, então, dentro dessas universidades, os centros de empreendedorismo são gigantescos e eles fazem diversas atividades. Tem competições de planos de negócios que são realmente grandes, na casa de $100 mil. Tem competições nacionais de planos de negócio envolvendo várias universidades dos Estados Unidos. E tem os espaços makers, né, para eles desenvolverem protótipos. Uma coisa bem interessante é que eles estão fazendo muita experimentação com essa parte de tecnologia, de programação. Esses centros que também ajudem a pessoa realmente a tirar o projeto do papel. Que é uma coisa que acho que a gente está sofrendo bastante com essa parte da tecnologia no projeto. E acho que investir nisso, né, em centros de empreendedorismo, é importante para apoiar e estimular o empreendedorismo na universidade brasileira, porque os centros de empreendedorismo aqui no Brasil, acho que é um dos primeiros momentos que o aluno se depara com uma outra perspectiva. Porque ele vem daquela perspectiva, não, eu vou estudar, vou trabalhar ou para o governo ou para uma empresa privada. Parece não haver um outro caminho para esse aluno. Então, esses centros de empreendedorismo, eles estudam, né? Tem alguns que são referências em educação empreendedora, eles estudam empreendedorismo, tem outros que eles fazem pesquisa em empreendedorismo e tem muitos que eles são multisserviços. Eles pesquisam, estudam, fornecem educação empreendedora e ele também faz uma questão de ter serviços para comunidades. E eu acho que dentro desses centros de empreendedorismo surge uma figura muito importante que é do mentor. E esses mentores são empreendedores, empresários da comunidade e também profissionais capacitados de grandes empresas, porque nos Estados Unidos tem muita parceria. Então, fica fácil desses empreendedores profissionais que já estudaram naquela universidade ou estão naquele ecossistema, deles darem mentoria. E eu acho que uma das coisas mais importantes assim, também são as mentorias. Porque, como cientista, né? Como cientista, a gente se sente, às vezes, muito limitado em relação a algumas coisas, por exemplo, tecnologia, entender também o que o mercado está querendo, porque a gente vem dessa perspectiva da teoria. Mas aí a nossa teoria vai para um lado, mas aí quando a gente conversa com pessoas do mercado, acho que a gente pensa, a gente amplia a ideia e pensa, não, a minha ideia poderia usar de outra forma, a gente vai pivotando. Então, acho que é muito importante isso de, se você está limitado com alguma coisa, você encontrar pessoas para conversar sobre isso, mentores. Eu acho que também, conectando o ecossistema, a gente teria mais acesso a isso, a conhecer pessoas que possam nos ajudar. Por exemplo,
você está começando sua empresa, você precisa aprender mais sobre a parte financeira. Que mentores de finanças você poderia ter aqui no estado de Sergipe ou nessa parte do Nordeste? Porque a gente vê muito em São Paulo, no Sudeste, no Sul, que a gente tem um ecossistema mais robusto, um ecossistema que consegue agregar em associações. A gente tem associação em São Paulo, a Associação dos Parques Paulistas. A gente tem uma interação muito forte das universidades estaduais, a Unicamp, a USP e a Unesp. Eu ia dizer Unifesp, mas a Unifesp é federal. E a Unesp, elas têm muitos projetos em cooperação e também elas fazem uma coisa legal, que são relatórios sobre as empresas filhas dessas universidades, o que é bem interessante porque a gente consegue aprender mais sobre o ecossistema. Não é uma informação que a gente consegue obter, por exemplo, de universidades aqui no Nordeste. A gente não sabe muito sobre... Existem spin-offs nas universidades do Nordeste, mas aí a gente vai para essa parte de São Paulo, principalmente as estaduais, e a gente vê que elas estão conseguindo informações dessas empresas e a gente precisa dessas informações para conseguir mensurar, para a gente conseguir fazer ações políticas, a gente tentar negociar com o governo, porque a gente precisa dessa interação do ecossistema, a gente precisa da universidade, que está cada vez mais, né, um dos objetivos do governo é que a universidade se revele mais como um celeiro de inovação. Então, a universidade seja o centro dessa inovação no Brasil, como aconteceu em vários outros países, né? No próprio Vale do Silício, né, a Stanford funcionou como isso. De lá vieram várias tecnologias, parcerias com empresas grandes relacionadas a essa parte de semicondutores, de tecnologia da informação, computação. Então, acho que é essa a perspectiva. Você é cientista, você está limitado com algumas coisas. Por exemplo, você precisa ter mais conteúdo de liderança, porque você vai ter que liderar um grupo, uma equipe. Você precisa aprender a se comunicar melhor, porque você vai lidar com outros cientistas como você, vai lidar com outros empreendedores, vai lidar com os investidores, vai lidar também com o governo, se você for participar de editais. Então, você precisa se conhecer bem para ver quais as suas limitações, para tentar entender como você pode melhorar, quais habilidades você ainda não tem que você pode conseguir, quais habilidades você sabe que você não vai ter de jeito nenhum, que você precisa agregar na equipe. É isso. Eu acho que isso aí que você falou é essa maturidade, né, que a gente precisa ter. Você me trouxe várias questões assim, que me lembram alguns aspectos que eu fui pesquisando. Por exemplo, existe no Rio Grande do Sul o Pacto, né, até chamado Pacto Alegre, que envolveu a PUC, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Unicinos, que são 3 grandes instituições gaúchas, né? Então, já se tem uma experiência também muito parecida com essa do interior paulista, né, da capital também, né, de São Paulo, da Unesp e da Unicamp. Quando a gente percebe, né, essas deficiências, vamos dizer assim, ou pontos fracos, pensando numa SWOT básica, né, o empreendedor ele tem que ter essa noção, né? Bom, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu não sou tão legal, quem é que eu tenho que trazer para o meu time? Né? E a formação de times em startups ou em spin-offs acadêmicas não é uma questão tão simples. Né? A gente vivencia isso na prática, né, Amanda, ao longo desse processo do Catalisa, que foi um processo de amadurecimento nosso. Né? A gente já está envolvido 2, 3 anos nisso daí, né, dentro do Catalisa, ainda agora tentando ir para a 3ª fase agora, e a gente sabe o quanto isso daí é um processo de amadurecimento mesmo. Assim, poxa, onde é que a gente pode melhorar? Isso aqui a gente já está legal. Né? Nosso produto falta o quê nessa perspectiva? Uma coisa importante é assim, embora, né, a gente a todo momento fale da importância do cientista, né, ele se tornar empreendedor, a gente tem que reforçar sempre a importância da ciência nesse processo. Né? Porque, veja, a própria ideia da Connect, ela surge de uma pesquisa acadêmica. Né? É claro, essa pesquisa acadêmica ela gera como produtos, normalmente, artigos científicos, não são os famosos papers, né? Uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, mas percebam, para que a gente chegasse em uma plataforma de um ecossistema de inovação, surge uma revisão sistemática do conceito de ecossistema de inovação.
né? Onde nessa revisão sistemática, o que é que a gente entendeu? Um ecossistema de inovação, na verdade, ele é uma grande teia, né? É uma grande teia com diversos atores estes, né, voltados para a área empresarial, para a área científica, né, para a indústria, para o comércio, para a área de serviços. A gente está falando dos atores públicos, e aí nas 3 esferas, né, municipal, no caso do Brasil, estadual e federal. E esses atores se reúnem nessa teia, e essa teia é o grande ecossistema, né? Ou seja, nós estamos falando da rede das redes, tá? Embora nós tenhamos várias redes, que são redes também importantes, que juntas formam um ecossistema. Um exemplo. Quando a gente pensa numa associação comercial, né, a ASESI aqui em Sergipe, uma associação centenária, ela é uma rede, né? Se a gente pega, por exemplo, aqui em Sergipe, a gente tem visto um movimento como o BNI, a BNI Brasil, na verdade, né? Acho que até internacional. A BNI é uma rede, né? Aí, quando eu junto essa rede com o CDL, com a associação comercial, com a Federação do Comércio, aí eu vou montando o ecossistema, porque ele é a união de todos esses atores, né? Se a gente for pegar lá no aspecto biológico, que a gente estudou lá na época da 4ª série, 5ª série, já se entendia um pouco do que era esse ecossistema de inovação. Todo mundo está participando disso daí. Temos atores que são concorrentes e, ao mesmo tempo, cooperados. Eu tenho cooperação, eu tenho concorrência, eu tenho cooperação, né, dentro desse processo. E quanto é importante a gente, primeiro, né, fazer uma revisão sistemática, perceber que em outros ecossistemas do mundo, e aí a gente está falando de ecossistemas desenvolvidos, a gente está falando do Vale do Silício, a gente está falando da Califórnia, a gente está falando de Xangai, Tel Aviv, mas também estamos falando de um ecossistema de inovação, e aí eu vou trazer um pouco da teoria, né, pegando um pouco o Moore, né, a gente está num ecossistema que ainda está na primeira fase, se a gente for para pensar no ecossistema sergipano, um ecossistema que ainda está precisando dessa centelha, pegando até um gancho, né, com centelha, que é um edital da FAPTEC, né? E aí, se você puder falar um pouquinho mais desse mapeamento, eu acho que é legal, né? Porque o mapeamento, eu acho que é fundamental para vocês entenderem, né, que quando a gente chega na Connect, que é essa marca registrada, que é importante falar, né, que é registrada junto com a Universidade Federal do Sergipe, e aí entra, né, o Sintec e agora a Agitec, né, dentro da Universidade Federal, a Agit, né, o professor o Martins, né, que está envolvido com isso há muito tempo, né, e toda a turma lá dessa perspectiva de UNIT, né, veja a importância, registramos a marca, né, temos um conceito que dá para a gente uma lógica, assim, ó, existe sim uma rede, existe sim um ecossistema. Vamos criar agora um espaço onde esse ecossistema se reúna. Mas, para isso, nós precisamos fazer um mapeamento. E aí, nesse mapeamento, você foi descobrindo, né, Amanda? A gente foi percebendo, a gente foi fazendo os relatórios, entregando esses relatórios para o Catalisa e percebendo, caramba, eu não sabia desse instituto, eu não sabia que essa ONG existia, eu não sabia que uma instituição nacional tinha aqui em Sergipe um escritório, né? Nos surpreendeu. E vejam, e a importância de a gente validar uma ideia a partir de um microcosmos, no nosso caso específico, de um estado que é um estado pequeno. A gente está falando de um estado, o menor estado brasileiro, 75 municípios. Eu posso estar equivocado, mas num raio assim, de Sergipe para o município mais longínquo aqui do estado, a gente não tem nem 200 quilômetros, talvez tenha, mas é muito próximo disso daí. Então, a gente está num ambiente muito pequeno, né? Num ecossistema pequeno em termos dimensionais, mas que nós começamos a ter tantas surpresas, né? Quando você vai para um ecossistema de 400 cidades, como o ecossistema gaúcho, o ecossistema de Minas Gerais, que é o estado com o maior número de cidades do Brasil, quantas surpresas nós vamos ter, né? E aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre o mapeamento, que eu acho que é bem legal, foi muito rico isso daí que a gente fez. Sim, com certeza. A ideia do mapeamento era realmente ver quem são os atores mais inovadores, quais são as ações, né, projetos, eventos, cursos que a gente já tem relacionado ao ecossistema, né, empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente viu é não ter assim essas informações de fácil acesso.
é muito complicado achar, você vai ter que utilizar várias palavras-chave para ir encontrando essas ações. A gente vê também que, por exemplo, as universidades, a Federal de Sergipe, a UNIT, né, a Universidade de Tiradentes, o SEBRAE, a gente vê ele como atores muito fortes, atores que realmente fomentam essa parte de empreendedorismo. A gente vê também a questão do Sergipe Tech, a FAPTech também com os projetos, né, alguns projetos de inovação. E a gente vê essa questão que esse ecossistema... outro ator também importante foi o Instituto Federal de Sergipe, que ele tem vários campos em vários municípios aqui de Sergipe, e a gente vê que as ações dele fomentam bastante coisa, porque eles fazem vários eventos relacionados a, por exemplo, àquela localidade. Por exemplo, eles fazem um workshop em Nossa Senhora da Glória, que é uma região que produz laticínios. Ele faz um workshop sobre o leite, sobre essa inovação nessa cadeia do laticínio. O que é bem interessante que essas instituições que estão dentro do Estado, elas tentam fazer algo que realmente impacte aquelas pessoas. Porque laticínio é como uma indústria muito forte lá, Nossa Senhora da Glória, e eles fazem isso. Eles trazem assuntos de inovação, mas aplicados ao que o pessoal já sabe sobre laticínios, né? Então, fica de fácil acesso eles compreenderem isso. Não é como se, por exemplo, eles resolvessem fazer um webinário sobre metaverso num local que não iriam entender, porque eles não têm, talvez, interesse nisso, porque a vida deles é naquela indústria. Então, acho que é muito importante a gente olhar as informações globais, por exemplo. A gente quer ver os projetos, é que a gente quer ver os eventos, é que a gente quer ver os cursos, mas a gente trazer um olhar local também. O que é que tem nessa localidade de melhor? Por exemplo, aqui tem indústria de laticínios. Como a gente poderia melhorar essa indústria que é o forte daqui? Eu acho que a gente precisa mesmo fazer as perguntas globais, mas a gente tem que focar nesse local e perceber como a gente pode, de fato, ajudar essa localidade a ser mais empreendedora, mais inovadora, com o que ele já possui. Porque a gente não pode ir numa localidade e trazer alguma coisa que eles não conhecem, assim, logo no primeiro momento. A gente começa a trabalhar com o que eles têm, vai ampliando, vai despertando neles essa consciência de que eles podem aprender mais sobre esse processo de inovação, que eles podem ter parcerias com outros municípios do estado para melhorar o que eles já têm e talvez trazer novas coisas. Acho que isso é um dos pontos importantes, né? Quando a gente faz um estudo em localidades muito diferentes. Por exemplo, em Aracaju, a gente tem praticamente todo o ecossistema aqui. A gente tem a universidade, tem a Tiradentes, a gente tem coworkings, a gente tem uma proximidade com São Cristóvão, que lá fica o Parque Tecnológico, a gente tem outros ambientes de inovação que ajudam muito. A gente tem o SEBRAE aqui, que promove muitos eventos. O SEBRAE, assim, é a instituição que consegue ter uma capilaridade, né? Ele consegue ir em praticamente todos os municípios e trazer pelo menos um evento ou um curso sobre empreendedorismo e inovação, que, de fato, ajude a capacitar essas pessoas a entenderem melhor sobre o negócio. A gente também vê uma questão dos bancos, né? O Banco do Nordeste, o Banco do Estado de Sergipe, nessa parte de empreendedorismo rural, né? Ajudar as pessoas com essa questão de pecuária, de agricultura. Também a gente traz outra questão, que é a questão das sementes, né? O Embrapa, também a questão do Sergipe Tech, que ela também faz nas biofábricas, ela tem essa questão das sementes modificadas, que também é uma coisa relacionada à propriedade intelectual por causa dos cultivares. Então, a gente vê um ambiente muito rico, que pode ser trabalhado, que às vezes não é tão inovador contra outros ambientes do Brasil, mas a gente pode fazer inovações pontuais que vai ajudar a melhorar a vida dessas pessoas, porque eu acho que também uma das funções de apoiar o empreendedorismo é desenvolver o local, desenvolver a economia do Estado,
tornar isso mais palpável para as pessoas, dar uma melhor vida, né? Uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Não é só uma questão capitalista, é uma questão também de que aquelas pessoas precisam ter uma melhor vida, elas precisam entender mais sobre o empreendedorismo, porque, às vezes, naquele local, ela não vai ter outra forma de sobreviver. Ela não vai ter grandes empresas naquele local. Então, ela mesmo tem que ter seu empreendimento rural, ou trabalhar naquelas fábricas, ou ter sua própria fábrica relacionada a laticínio, a pecuária, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho extremamente importante a gente ver essa questão não só de um empreendedorismo muito tecnológico, mas também desse empreendedorismo mais relacionado ao social. Sim, e você pegando esse exemplo aí, né, a gente, por exemplo, quando a gente pega Santana de São Francisco, né, uma cidade especificamente aqui do interior sergipano, que ela tem uma força muito grande com o artesanato, né, é um antigo povoado de Carrapicho. Na verdade, Santana de São Francisco é a última cidade, né, de Sergipe, a última cidade que se transformou, né, o último povoado que se transforma em cidade. É uma cidade que ela tem uma matriz econômica e tem uma história que está muito voltada ao artesanato, né? Então, como é que a gente vai fazer esse artesanato se desenvolver, né? Artesanato é criatividade. A gente está falando aí de algo que Sim, criativo em sua essência, né? Na sua essência. Por exemplo, a gente tem Divina Pastora, né? Sim, a renda irlandesa, né? Que aí a gente já entra em outra perspectiva da indicação geográfica. Na indicação geográfica, que é outra perspectiva que nós estudamos muito lá no PPGPI, né? O que eu falei que nós somos colegas, né? E Amanda, e lá a gente vivia muito essa perspectiva na indicação geográfica. Então a gente tem, por exemplo, a renda irlandesa, especificamente numa cidade no interior sergipano, né? Divina Pastora. Como é que a gente vai fazer com que essa cidade Divina Pastora, né, a partir dessa indicação geográfica, isso se desenvolva? Porque aí a gente está falando de uma marca que vai ganhar força nacional, a gente está falando de um produto que ele tem que ter uma precificação diferenciada, né? O turismo, que é uma força, né, muito grande dos estados do Nordeste. Como desenvolver o turismo em Sergipe, né? Então, pensando um pouco nisso, aí já entra em outra conceituação, que é de inovação aberta, né? Quais são os problemas que a indústria sergipana enfrenta, né? E como é que a gente pode, a partir desse espaço da Connect, trazer atores que podem resolver esse problema de maneira muito, muito clara. Assim. Temos um problema, precisamos de ideias e precisamos de produtos. Como é que a gente junta essas pessoas, né? É um pouco da perspectiva da Connect. Para que vocês entendam, né? A Amanda é a CEO dessa ideia. Essa ideia surge a partir de pesquisas científicas. É muito importante, né, a gente sempre reforçar a importância da academia nesse processo de revisões sistemáticas, de revisões bibliográficas, de entender primeiro as conceituações, de ver e de mapear outros ambientes que servem como, vamos dizer assim, guias, né, de outras coisas que já deram certo em outros ambientes de inovação do mundo. A gente não está reinventando a roda. Inovação não é sobre reinventar a roda. É importante que se diga isso, né? Eu posso ser inovador a partir do momento em que eu trago um diferencial competitivo, a partir do momento que eu melhoro um processo, em que eu crio uma estratégia de marketing inovadora, de que eu consigo encontrar um nicho específico. O Manual de Oslo está aí, que é uma referência da USDE, que eu acho que ajuda a gente a refletir sobre isso, né? O conceito de ecossistema de inovação ele é um conceito, até certo ponto, né, quando a gente pensa em ecossistema de negócios e ecossistema de empreendedorismo antigo. A gente está falando de alguma coisa da década de 1990 do século passado, mas se a gente for avançar mais, a gente podia ir para aqueles conceitos de cluster e outras perspectivas que já trazem um pouco dessa ideia de ambientes de negócios que vão ser desenvolvidos, né? Então, a ideia da Connect é essa, é uma startup, né, uma spin-off, acadêmica, que surge a partir de acadêmicos, a partir de cientistas, né? Eu, professor da Universidade Federal de Sergipe, fiz um segundo mestrado, um segundo doutorado lá no PPGPI, né, um programa de pós-graduação em ciência da propriedade intelectual. Fui colega da Amanda. Amanda é a CEO desse projeto, né? E a Amanda, só para falar assim, vocês me encontram no Instagram, @Mateus, né, @Mateus Filizola, Mateus com TH. Nós temos um site também da Connect, né? O Connect Ecosystem, né? Connect.
www.connectecosystem.com. Amanda, seu Instagram também é legal você falar também. Sim. Um pouquinho dele, né? Eu tô com um novo Instagram que eu vou falar mais sobre essa parte de empreendedorismo e inovação, né? Como ser um cientista empreendedor, como está sendo esse processo de empreender, o @AmandaCientista. E a gente está realmente, né, vendo, né, assim, com as pesquisas e tudo, que é uma discussão que já vem há um longo tempo. A gente vê essa questão de que alguns ecossistemas deram muito certo, muito porque eles conseguiram criar essa cultura, né, essa cultura empreendedora e inovadora, conseguiram se unir mais. E a gente tem essa perspectiva de conseguir com a Connect, né, juntar os ecossistemas e fomentar mais o empreendedorismo e inovação, aqui, primeiro em Sergipe, né, que é onde a gente está validando o nosso modelo de negócios. Depois a gente conseguir expandir para o Nordeste, para o Brasil, e também para outros países, né, de língua portuguesa e outras perspectivas de internacionalização. Exato. E nesse processo, né, a gente quis fazer o Marco Zero Sergipe, né, porque nós estamos... É um projeto que está ancorado pela Universidade Federal de Sergipe, é um projeto onde a gente está... como ator, né, esse ator fundamental com a Universidade Federal de Sergipe, o Catalisa, que é um projeto voltado para o apoio, né, do cientista empreendedor, bancado pelo SEBRAE, né, o SEBRAE é o grande investidor disso daí. Temos a Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais. É importante também falar que nós nos inscrevemos também agora para o Centelha, né, um projeto que ele faz parte da marca Connect. É um projeto voltado para a conexão e educação. Se você falar um pouquinho dele também, é legal. Sim, a gente inscreveu um projeto mais ligado à parte de educação, para o ecossistema de empreendedorismo e inovação, porque a gente vê exatamente esses gargalos, né? Esses empreendedores, né, eles têm um conhecimento técnico, mas falta saber mais sobre empreendedorismo, sobre inovação, né, sobre essa parte de propriedade intelectual, também como... na questão dos cientistas, como transformar a ideia, a sua pesquisa, em um negócio, em algo mais palpável, né? Porque a gente tem essa questão do cientista dele ser analítico, dele estar num campo como especialista e depois, quando ele vai para um mundo de startups, é uma coisa nova, é uma coisa que a gente tem que encarar vários segmentos, né? Marketing, a gente se depara com vários conhecimentos novos, várias palavrinhas, né? Uma questão de várias palavras novas, escalar, pivotar, e a pessoa fica nessa situação confusa. Então, acho que é essa questão, né? A gente precisa realmente educar o ecossistema como um todo. E o ecossistema é formado por tudo, né? Pela universidade, pela sociedade civil, pelas empresas, pelo governo, e a gente tem essa perspectiva que, às vezes, algumas pessoas estão lá, mas elas não conhecem a fundo o empreendedorismo, elas não conhecem a fundo, acho que também, de forma geral, o estado em que estão inseridas. Por exemplo, a gente vê essa questão que a gente tem ambientes de inovações muito legais, né? O Parque Tecnológico, a gente tem a universidade, o Instituto Federal de Sergipe, a gente tem a UNIT, a gente tem coworkings, a gente tem várias ONGs relacionadas ao empreendedorismo social. A gente tem alguns projetos grandes com ONGs, como o projeto da Telefônica Vivo, que ela traz essa capacitação relacionada à inovação na educação, essa parte de empreendedorismo também. E a gente acaba não conhecendo as potencialidades do Estado, né? O que meu Estado faz de legal relacionado a empreendedorismo e inovação. Aqui a gente sabe que Sergipe, pela localização no Nordeste, a gente tem muita potencialidade para o turismo. Mas o que está, de fato, sendo feito de ações relacionadas ao turismo? A gente tem algumas ações da empresa, né, daqui, a Insetu, a empresa de turismo, e com o SEBRAE, para construir rotas em várias municípios, né, como a Rota da Farinha, alguns municípios que têm a parte de fábricas de plantação, né, da mandioca para fazer farinha. Então, a gente não sabe tudo o que tem no Estado, e eu acho que isso é importante, a gente saber.
Sergipe, ela tem uma potencialidade para turismo. Acho que o Parque Tecnológico é uma outra coisa que a gente precisa ver, as áreas, né, que o Parque Tecnológico tem. O Parque Tecnológico fala muito sobre tecnologia da informação e comunicação. Ela tem uma parte muito forte com a Petrobras, que é a parte de petróleo e gás. E a gente tem algumas empresas aqui que são, digamos, spin-offs, né, da Petrobras, empresas que foram de ex-funcionários da Petrobras, que criaram empresas, fazendo alguns produtos que a Petrobras precisava, como equipamentos, serviços. Então, a gente tem muito forte essa área. E também acho que a gente tem a área agora se desenvolvendo aqui em Sergipe relacionada às energias renováveis, a parte de eólica, a parte de solar. Então, acho que é legal esses estudos. Acho que também uma outra coisa é também a defasagem dos estudos. A gente tem muitas instituições legais, como a FIEL, né? A FIEL IAS, que ela faz estudos sobre a indústria sergipana, mas eu acho que, na nossa perspectiva, é um estudo mais, talvez, relacionado a gente quer saber as potencialidades e saber como a gente pode ter ações mais práticas para o empreendedorismo, que não é tanto, acho que, um interesse da Federação das Indústrias, que é mais relacionado a conhecer as indústrias de Sergipe, não é relacionado a ver as potencialidades e tentar fazer ações com a prefeitura, com outros órgãos, como as universidades, os institutos federais, para realmente fomentar esse empreendedorismo. Sim, e esse é um ponto importante que você trouxe, Amanda, porque a ideia da Connect é a gente conseguir, né, pesquisas acadêmicas e pesquisas acadêmicas que também tenham verdadeiramente validade de mercado, né? Então, aí é um pouco de vamos dizer assim, de um híbrido entre uma pesquisa de mercado e uma pesquisa acadêmica, né? Porque, no final das contas, eu estou tentando realmente buscar soluções, né? Essa pesquisa, esse dado científico, ele vai me ajudar a refletir a respeito de quais são as ações que devem ser tomadas realmente para o mercado. E eu acho que é um pouco disso que a gente trouxe, né? A partir do mapeamento, a partir da metodologia de construção do ranking, né? Que aí a gente vai detalhar em outros momentos, em outros podcasts que nós vamos ter ainda, né? Porque não daria para trabalhar com tantos assuntos aqui hoje. E perspectivas futuras da Connect né, essa construção e apresentação agora da plataforma, que é uma plataforma de conexão entre esses atores de conexão, atores de inovação importantíssimos para o mercado. Já falamos de vários deles, né? As universidades, os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas, os anjos investidores, os fundos de investimento, os escritórios de advocacia especializados em marcas e patentes, os escritórios de contabilidade que estão disponíveis para atender empresas de inovação, agências de comunicação, assessorias de comunicação. Vamos pensar em mais atores aí que vão me ajudar, que você lembre assim. Acho que coworkings. Acho que a questão bem importante, os espaços makers, né? Porque é a construção de protótipos. E eu acho que poder ter um lugar para construir seus protótipos, para poder imaginar a sua ideia, tentar construir alguma coisa relacionada a ela, né? Tornar mais palpável, é muito interessante. Acho também a questão dos centros de empreendedorismo, centros de inovação, a questão também de institutos de pesquisa. A Embrapa é um grande instituto de pesquisa, né, relacionado à agricultura. E aqui a agricultura no estado também é forte, relacionada a muitas coisas, né? Plantação, acho que relacionadas a sucos, né? Laranja, essa questão de frutas. Então, acho que esses atores, acho também a questão também da agência de inovação, né? Os núcleos de inovação tecnológica também é um ator importante. Eu acho que poder ter essa parceria também com instituições nacionais como o SEBRAE, que a gente tem aqui, o SEBRAE Sergipe, o próprio INPI, através do Hélio, que tem um escritório lá no SEBRAE. A questão também da gente poder ter acesso a, eu acho que também, editais com empresas. A Petrobras tem muitos editais agora, né, que ela lança desafios de soluções tecnológicas, que eu acho que é interessante também, porque eu acho que uma das dificuldades também dessa relação, né, com a conexão é entender o que as empresas querem.
Eu acho que esses editais são muito necessários para isso. O que é que a empresa quer e o que eu, como cientista, como pesquisador dessa área que eles estão sugerindo lá, posso fornecer uma solução. Boa. Eu acho que isso é importantíssimo, realmente, porque... e aí você me lembrando aqui, a gente tem um ator que é o IFES, que você trouxe também, que é importantíssimo, né? É um ator que perpassa aí por várias cidades do interior sergipano, as universidades particulares e a universidade pública no Brasil, aqui em Sergipe. Aí vem as secretarias, né, também dos governos, né, tanto municipais como a secretaria estadual também, os ministérios, né, que de alguma maneira dialogam também com o estado de Sergipe, né, então, e vem os movimentos, né, por exemplo, a Associação Sergipana de Startups é um ator importante, né, o movimento Caju Valley. Eu acho que a FEComércio também é outro ator importantíssimo, eles também estão participando daquele movimento de Nova Mais Sergipe, né? É interessante nisso, nessa questão de unir mais atores em benefícios de desenvolver mais o estado de Sergipe, nessa questão de ter mais startups. Porque a gente tem algumas startups, mas a gente não tem uma quantidade enorme de startups. Então, é algo que está começando muito agora, nesses últimos anos. Exato. E aí vem, dentro dessa perspectiva, Federação do Comércio, CDL, associações comerciais, né? Entram também aí essas outras redes de networking que a gente vai falando, né? BNI e outras tão conhecidas ou menos conhecidas quanto elas, né? Então, é um universo, né? É uma grande teia com diversos atores, todos eles com objetivos que perpassam pelo empreendedorismo, pela inovação, né? Sistema S, a gente está falando muito no Sebrae, mas tem o Senai também, né? Tem o Senac também. Senai, né? Senac, o SESI. O SESI, o Senar, né? Sim, entram também. aí as cooperativas também, né, possíveis, as associações não governamentais, né, que, enfim, nós temos várias ONGs e OCIPs que têm alguma relação com movimentos ligados à inovação e empreendedorismo. Então, assim, é uma grande teia, é uma grande cadeia. E a gente quer unir, a gente quer conectar essa cadeia a partir desse espaço que é a Connect, marca registrada, né? É um spin-off que surge de um viés acadêmico, ela surge de um laboratório de pesquisa da Universidade Federal do Sergipe, o LEI, né? A Amanda é pesquisadora do LEI, eu sou o líder desse grupo de pesquisa. A gente tem tentado aí trazer e unir o ambiente de inovação, o empreendedorismo com o mundo acadêmico. Tá? É esse o nosso grande game, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Não sei se você quer dar algum recado final aí para o pessoal. Eu acho que o recado final é exatamente sobre isso, né? Sobre você, quando você empreende, você tem que tomar riscos. E quando você é cientista, você tem a questão de risco calculado. Então, quando você é um cientista empreendedor, você fica meio assim, para onde eu vou? Então, acho que você tem que se cercar de tudo o que é possível em relação ao ecossistema de inovação. Você tem que buscar, por exemplo, eu preciso de um ambiente seguro. Aí você pode procurar parques, incubadoras, aceleradoras, editais do governo, editais de empresas, editais desses ambientes de ecossistema. E você também tem que buscar mentores, sejam professores que te deem uma mentoria mais acadêmica, sejam pessoas profissionais do mercado e outros empreendedores que te passem mais essa questão da perspectiva de negócio. E você sempre, quando você se torna um cientista empreendedor, você tem que buscar mais conhecimento relacionado ao empreendedorismo e inovação. E eu acho que nesse ponto a Connect pode ajudar bastante, porque na Connect você vai encontrar um ambiente em que você vai poder ver todo o ecossistema e você vai poder, através do seu perfil, você vai poder se conectar com outras pessoas e você vai poder ver, preciso de um advogado que me ajude a patentear minha marca, a patentear um processo, um produto, preciso registrar minha marca. Eu preciso de um contador que entenda como é um negócio de uma startup, porque startup, quando você começa, você demora muito a entrar dinheiro. Você vai investindo, muitas vezes no Nubank, por exemplo, muitos anos, no vermelho.
Ela está crescendo o negócio, mas ela não está ainda com aquele dinheiro, aquela perspectiva. Não, a gente está com dinheiro em caixa. Não. É um processo de você estar inovando, então você precisa investir nessa parte de tecnologia, dos produtos. E também uma coisa muito importante quando você trabalha com a questão de plataforma é focar no cliente. É necessário focar no cliente, porque tudo vai depender do que o seu cliente quer. Não adianta você ter a melhor ideia se ninguém quer aquela ideia. Você tem que focar. O cliente quer isso? Qual a melhor solução para eu fornecer isso para o cliente? Então, o cliente tem que estar no cerne da sua ideia de startup, de negócio. Sim. E para finalizar, o quanto isso é importante, né? Essa perspectiva de ter todos esses atores especialistas, porque uma coisa que eu acho que isso daí é um ponto-chave, e entendam, em momento algum a gente está tentando romantizar o empreendedorismo. Ser empreendedor não é fácil. E ser empreendedor nesse mundo das startups é mais complexo ainda. É muito mais difícil, porque o índice de mortalidade das empresas já é altíssimo no Brasil. Né? As empresas no Brasil elas morrem com muita facilidade, elas morrem rapidamente. E as startups elas têm um índice de mortalidade ainda maior. A Associação Brasileira de Startups traz isso sempre, esses dados, né? Endeavor já tem várias pesquisas aí falando sobre isso. Então, assim, não é um game fácil, não é um ambiente simples, não é... Então, quanto mais a gente tiver cercado de pessoas que são capazes de entregar aquilo que a gente precisa, mais seguros nós vamos ter nesse ambiente, que é um ambiente, por si só, de extrema incerteza. Né? E aí eu trago um pouco da ideia do Blank, né? Do Steve Blank. Quando ele traz o seu conceito de startup, ele sempre reforça isso. Você está criando um time envolvido com um ambiente de extrema incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Nos próximos momentos do Nubank e de qualquer uma dessas grandes startups que estão lá no Vale do Silício e por aí vai. Mas é muito legal, né? Foi muito bom a gente estar aqui hoje, né? Acho que foi uma experiência bacana para todo mundo e só agradecer a sua presença e toda essa disponibilidade, né? E todo esse seu esforço de se transformar nessa cientista empreendedora, né? Num ambiente de extrema incerteza. Basicamente isso. Então é isso, né? Obrigada, né, a todos que estão escutando esse podcast e vamos lá, né? Tentar e conseguir, né, fomentar esse ecossistema de empreendedorismo no nosso estado. É isso. Vamos lá. Vamos tentar.